Queridos irmãos, a paz do Senhor, que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, nesse terceiro trimestre do ano de 2023, classe adultos, aliás, conforme as publicações da CPAD. E hoje, queridos, temos mais uma grande lição, mais um tema desafiador e muito esclarecedor a todos nós nesse trimestre que tem por título A Igreja de Cristo, o Império do Mal, e o subtítulo Como Viver neste Mundo Dominado pelo Espírito da Babilônia. Amados irmãos, a lição de hoje é a de número 3 e traz por título O Perigo do Ensino Progressista. O texto áureo para essa lição está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A verdade prática para essa lição diz: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. O texto bíblico, a leitura bíblica em classe, ela está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9, que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduziram pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o deles. Amados irmãos, os objetivos dessa lição é elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico, explicar as principais teorias progressistas e aplicar elementos que refutem o ensino progressista. Queridos, é bem provável, né, que todos nós já tenhamos ouvido algumas preleções em que há uma insistente ênfase em desconstruir postulados que sempre foram caros ao cristianismo bíblico. E em relação a esse ponto, o apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção e diz que estamos diante de pessoas orgulhosas, que são tomadas por desejo doentio, por discussões a respeito de palavras, fazendo falsas acusações a respeito da piedade como uma mera fonte de lucro, né? E ele diz, trata-se, pois, de uma mente pervertida e privada da verdade. E quanto a isso, irmãos, nós temos que vigiar muito. É algo extremamente perigoso a nossa fé, que entra, não é? Vai tomando espaço em nosso meio de uma forma sutil, não é? De uma forma quase que imperceptível. O que nós temos? Hoje, agora na lição 3, eu quero mostrar aos irmãos que os ensinos progressistas, quando aceitos,
eles enfraquecem a autoridade bíblica. E é isso que eles ensinam, a desconstrução ou enfraquecimento da autoridade espiritual da Bíblia Sagrada. E quanto aos ensinos progressistas, as suas heresias, não é, contadas, faladas por aqueles que defendem esses tipos de ensinos, elas propagam que as escrituras contêm erros. E cá para nós, irmãos, isso está em evidência atualmente, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito, não é? Então isso está em plena atividade. E eu diria uma coisa aos irmãos, que boa parte das pessoas que defendem isso, e as mais perigosas, porém, não é? Entretanto, não são as pessoas de fora, mas são as pessoas que estão infiltradas dentro do povo de Deus, com aparência de santidade, como diz o texto bíblico, mas o seu coração completamente corrompido pelas inverdades. Então, eles relativizam os valores morais e eles defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã, ou seja, dar uma nova interpretação ao que a Bíblia Sagrada traz por verdade. E esses ensinos, irmãos, com todos esses ataques extremamente perigosos, eles buscam descaracterizar o cristianismo verdadeiro, ou seja, o cristianismo bíblico. Agora, eu quero mostrar aos irmãos, não é, algumas das heresias e conceitos pregados por esse tipo de ensino, e os meios espirituais pelo qual a igreja do Senhor deve perseverar para resistir aos efeitos malignos. Não é, irmãos? Isso aqui é uma coisa que seduz a humanidade de uma forma, assim, a uma progressão geométrica cuja razão é terrivelmente alta. Não é? Quando a gente menos espera, nós somos pressionados por uma grande quantidade de pessoas que dão apoio a esses tipos de ensinamentos. Então, o que vem a ser o movimento progressista? Então, o progressismo, ele pode ser definido, preste bem atenção, que é importante a gente ter isso em mente, o progressismo ele pode ser definido como um conjunto de ensinamentos filosóficos, sociais e econômicos, baseados na ideia de que o progresso é fundamental para o aprimoramento do ser humano. Então, ele enfatiza que o progressismo está alinhado com o progresso material, moral e social em que uma sociedade caminha. Essa ideia aqui de progressismo, não é? Conjunto de ensinamentos filosóficos, sociais, econômicos, baseado na ideia de que o progresso é fundamental, eles são oriundos de filósofos franceses do século XVIII que proclamavam, não é, um progresso mundial secular, ou seja, um progresso mundial sem Deus. Então, nesse contexto, os teóricos, né, subsequentes, eles passaram a pregar um progressismo científico, tá certo? E também o progressismo econômico e o progressismo biológico, dentre outros tipos de progressismo. Lembrando que para cada tipo de progressismo desse, nós temos um representante que influencia diretamente o pensamento das pessoas, né? São filósofos, são pessoas de um conhecimento intelectual admirável, mas que têm ideias diabólicas inseridas em seus ensinamentos. E eles estão em várias áreas. Por exemplo, na ciência se destaca Augusto Comte, na economia Karl Marx, e na biologia, no meio biológico, progressismo biológico, Charles Darwin, entre outros. Então, um destaque é que o progressismo ele inclui ideais ateístas
né? E um racionalismo exacerbado. Então, afirma Henry, não é? Ele afirma que, Mateus Henry, ele afirma que entre os progressistas, alguns eram secularistas que rejeitavam completamente a religião tradicional. Então, do pensamento progressista, vão surgir alguns dogmas, tá certo? Que pressupõem a erradicação completa de Deus no meio de concepções seculares. Então, eles pregou que não precisam de Deus, tá certo? Ou que Deus aqui ele não tem o menor poder, nem o menor direito de intervir. Então, dentre esses dogmas, eu vou citar alguns deles. Por exemplo, o movimento chamado Iluminismo. Então, o Iluminismo é um movimento intelectual e filosófico, né, do século XVIII, que ele enfatiza principalmente a razão e defendia ideias como progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação entre igreja e Estado. Também eu posso citar aos irmãos o marxismo, tá certo? Que é uma doutrina filosófica política, não é? Desenvolvida pelos alemães Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX, cuja ideologia serviu de base, por exemplo, para o programa político do Partido Comunista Alemão, que pregava, dentre outras coisas, a revolução por meio da luta de classes entre a burguesia, né, que eram os patrões, e o proletariado, que eram os empregados. Também, nós podemos lembrar aqui Charles Darwin, tá certo? Ou o darwinismo, lá do século XIX, tá certo? Charles Darwin, autor da obra A Origem das Espécies, na qual defende que todos os seres vivos, incluindo o homem, eles são resultados de transformações progressivas ao longo do tempo. Então, o darwinismo, ele vem pregar o progressismo atrelado à lei do mais forte, né? A lei da selva, ou seja, aquela lei que defende que somente os melhores é quem vão sobreviver a uma seleção natural. Agora, nós podemos observar que nesse movimento progressista há uma descaracterização do cristianismo, tá certo? E aí nós temos alguns aspectos dessa descaracterização do cristianismo. A expressão lá em 2 Timóteo 3:1, a expressão nos últimos dias, né? E nos últimos dias, ela faz alusão a um período anterior à volta de Cristo. Então, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. Então, o que nos leva a crer, e nos leva a proclamar, inclusive, que a segunda volta de Cristo, tá certo? Ela será precedida, ela será precedida por uma série de acontecimentos antes da vinda de Jesus Cristo, antes da volta de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele alerta para a questão do comprometimento humano, tá certo? E este comprometimento humano, ele estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. Então, por esse motivo, a lista do apóstolo Paulo é uma descrição da escalada dos pecados na sociedade. E o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo, que não aceita norma moral absoluta, instiga as pessoas à má conduta da humanidade, na humanidade. Né? Então, o atual alarmante crescimento do pecado é nada mais, nada menos do que uma indicação de que nós já estamos vivendo os últimos dias na Terra, tá certo? Em detrimento disso, apesar das investidas heréticas, a Bíblia Sagrada nos adverte a viver em santidade em qualquer era da vida cristã. Ou seja, nos últimos dias haverão sinais, e sinais ligados
a deterioração cada vez mais constante dos valores morais. Agora, nós cristãos devemos ter, por regra de fé e prática, a Bíblia. A pergunta é: estamos tendo, por regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada como nosso referencial, nosso guia, que nos levará para a eternidade um dia? Né, irmãos? É uma pergunta interessante. Segundo, a erosão da ortodoxia. Então, o ensino progressista, ele representa um ataque ideológico à ortodoxia bíblica. Então, as teses do ensino progressista, eles reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Por exemplo, eles tiram do texto bíblico a autoridade espiritual do texto bíblico. Então, dessa maneira, pensando como eles, o fundamento da fé cristã é questionado. Ou seja, a autoridade da Bíblia é rejeitada e as verdades da Bíblia negligenciada. Então, o conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento e para a cultura, o entretenimento e ao resultado a qualquer custo. Então, cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, né? E a vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapaz de ser instrumento de formação do caráter das pessoas. Não é muito sério isso aí, irmãos. Você imagina a igreja sem o Espírito Santo, a igreja desprovida do poder do Espírito Santo. Como essa igreja vai trabalhar o caráter das pessoas? Então, nós não devemos negociar a verdade, irmãos, de que a Bíblia é a única revelação escrita por Deus e dada pelo Espírito Santo e capaz de constranger a consciência, não é, dos pecadores. Não existe na história da humanidade, não vai existir outra questão tão séria, tá certo? Que vai impedir a igreja. Você imagina que ataque terrível. Que vai impedir a igreja, né, irmãos, de ter autoridade espiritual, por ela estar envolvida com tantas coisas aí. A grande verdade é que nós não podemos negociar a verdade, tá certo? A Bíblia é a única revelação escrita por Deus e acabou. Foi dada pelo Espírito e é capaz de constranger a consciência do pecador, conduzindo-o à presença de Deus. E também a corrupção da fé, que também é muito sério. Então, como o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia promovido pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Então, não é por acaso que o apóstolo Paulo ele acrescenta as práticas dos falsos cristãos, né? A repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências. Os hereges, eles buscam sempre cativar, né? Buscam sempre cativar as pessoas, não é? Por meio da sedução e do engano. Não é? Escravos que são das paixões, eles começam a acreditar que os prazeres do corpo, eles não podem contaminar a alma, tá certo? Que é um ensino extremamente errado. Você imagina, os prazeres do corpo não vão interferir na consciência limpa. Então, por isso, os pecados morais, a libertinagem, o abuso do corpo, eles passam a ser tolerados. Então, algumas coisas como prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral. Então, a rebeldia e a ausência da genuína conversão os impedem, não é, de alcançar o conhecimento da verdade. E também o engano desses mestres e seus seguidores, nós temos que lembrar que eles serão alvo, não é, irmãos, do juízo divino, do juízo de Deus. Também, queridos, algumas teorias progressistas. Você observa, primeiro, depois eu vou me aprofundar um pouco mais nessa questão da desconstrução da Bíblia Sagrada.
Então, primeiro, o que nós temos? A desconstrução da Bíblia. Então, o ensino progressista e o desdobramento do liberalismo teológico, não é? E a sua principal característica é o repúdio, né, irmãos, a inspiração e a inerrância da Bíblia Sagrada. Eles dizem que a Bíblia não foi inspirada por Deus e faz com que os seus seguidores duvidem que a Bíblia foi criada por Deus, tá certo? Também admitem a possibilidade da Bíblia conter erro. Então, em face do progressismo, a ênfase, aliás, do progressismo é o antropocentrismo, ou seja, o homem como centro de tudo. E esse ensino ele vai produzir nas pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado, conforme nós vimos na semana passada. Esse parâmetro progressista e de reinterpretação das escrituras, o parâmetro dele é o parâmetro de reinterpretação das escrituras para satisfazer as concupiscências humanas. Então, propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social, com a relativização do pecado, da moral e da fé bíblica. Então, nesse sentido, o termo progressista, ele refere-se a todas as teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial na deturpação, né, das escrituras e dos valores cristãos. Então, o que é que nós temos agora? Também o teísmo aberto, tá certo? Então, outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. E nessa teologia, Deus é limitado, tá certo? Não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Então, afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer, elas dependem das ações livres dos homens. Então, rejeita-se aqui o conceito da presciência de Deus, não é? Em que Deus sabe de todas as coisas antecipadamente. Nessa heresia, no teísmo aberto, Deus ele foi surpreendido, ele foi pego de surpresa pelo pecado do Éden, tá certo? E é forçado a redesenhar a história. Então, a ênfase extrema das decisões do homem, ela sacrifica a soberania de Deus. E a autolimitação divina anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, afetando, né, nesse sentido, a doutrina da providência divina e da presença do mal moral no mundo. Então, logo, embora seus postulados não conheçam publicamente, né, não reconheçam publicamente, a conclusão aqui é bem lógica. Se Deus é soberano, então faz sentido orar a Ele. Não faz sentido orar a Ele. Né? Se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a Deus. É o teísmo aberto. Você vê que perigo, né, irmãos? Vocês acreditam que eu já vi, eu vou falar que eu já vi, e vocês também já devem ter visto, até pregadores nossos, não é? Até pessoas nossas, que deveriam pregar a verdade, pregando a relativização de valores da Bíblia Sagrada. Certa vez eu ouvi a pregação de um pregador famoso, desses aí nacionais, dizendo que não adianta você ir para a igreja e ficar dando glória a Deus. Não adianta você ir para a igreja todos os dias. E falou um monte de não adianta. Na semana seguinte, veio um rapazinho pregar na minha igreja e ele começou a falar as mesmas coisas. O culto estava uma bênção, Deus estava derramando poder. De repente, o homem começou a dizer, não adianta você estar dando glória a Deus aqui, não adianta você. Eu, porém, quando peguei o microfone, disse, adianta sim, querido. Adianta, né? Adianta irmos à igreja.
querendo ou não, na igreja nós somos edificados. Adianta, né, irmãos, nós cumprirmos a vontade de Deus, obedecermos mandamentos, sermos fiéis ao que Deus nos ensina para nós sermos fiéis. Tudo isso adianta, e tudo isso é bíblico, né, irmãos? E tudo isso deve ser perseguido por todos nós. Também, ó, a teologia de demitologização. O que é isso aqui? Que palavra difícil é essa? Então, nós temos que em 1958, né, Rudolf Bultmann, ele propôs um programa de demitologização do texto bíblico. Então, o que é um mito? O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Então, para esse teólogo alemão, o Bultmann, havia mitos na Bíblia Sagrada e era necessário separar os mitos da verdade. Então, segundo o pensamento desse homem, veja que coisa terrível, o céu e o inferno, a tentação, os demônios, a possessão demoníaca, elas passam a ser vistas como mitológicos, né? Então, até a doutrina da concepção do nascimento virginal e da promessa da vinda de Cristo também são classificados como mitologia. Então, os irmãos já ouviram falar, por exemplo, da mitologia grega, ou seja, deuses que nunca existiram, né? Uma mitologia, uma história contada, um pensamento que foi construído. Então, de acordo com essa teologia, você imagina que eles falaram que Jesus era um mito, né? Que o céu, o inferno, o demônio, possessão, tudo isso é mitologia. Então, nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Nem preciso comentar com os irmãos que isso já está sendo visto, né? Que isso aqui já está sendo trabalhado em nosso meio e enganado muita gente boa. Então, em oposição a essa, né, demitologização que estão querendo impor sobre a Bíblia Sagrada e suas verdades, nós ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, e isso a gente não pode esquecer. Ela é a verdade plena de Deus, a verdade absoluta, ela é atestada pelo Espírito Santo, ela é sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas, não é, alcançadas pela fé em Cristo Jesus. Então, nós não podemos admitir esse tipo de coisa, né, irmãos? Que você imagina, isso é coisa de quem não lê a Bíblia. Quem não lê a Bíblia, se escutar um pregador progressista desse falando que as coisas da Bíblia são mito, céu, inferno, tentação, demônio e tal, ele vai sair por aí dizendo que, inclusive, Jesus é um mito. Por sinal, passou uma época aí que todo mundo queria ser mito, né? Então, isso aí tem um significado, no sentido espiritual, um significado bem diabólico. Então, qual é o intuito desse movimento em nossos dias em relação à Bíblia Sagrada? Isso aqui é importante a gente saber, não é? Muito importante a gente saber, porque isso aqui mexe diretamente com a gente também, não é? Qual é o objetivo do movimento progressista em nossos dias em relação à Bíblia Sagrada? Aí nós vamos ver quais são os objetivos. Primeiro, destruir a mensagem. E é importante, mas para que a gente quer saber disso, pastor? Porque a gente precisa ser vacinado contra essas coisas. Não é? Irmãos, já hoje eu vim para casa, saí para casa, estava na igreja, da igreja fui para casa de Uber. E quando eu entrei no Uber, o motorista ele deu a paz do Senhor. E era um presbítero desviado da igreja. Eu disse, onde você congrega? Eu congreguei tal igreja, fulano de tal, e agora eu estou em uma igreja menor, mas eu confesso para o pastor que eu não vou muito lá, não. Eu disse, rapaz, tu é um presbítero da igreja, você me disse que era um presbítero. Então, você tem mais é que ir para o seu lugar. Não, pastor, não quero mais nada com ministério, não quero mais ter função. Eu disse, rapaz, seu pensamento, me perdoe, ele está completamente errado. O pensamento está errado.
como que você não quer saber, não é, irmãos, do santo ministério da casa de Deus? Eu disse, rapaz, você só foi consagrado a presbítero porque você tinha qualificações para ser consagrado a presbítero. E você só tinha funções na igreja porque em você era visto um homem capaz, um homem competente, um homem que tinha condições. Então volta, rapaz, para o teu lugar. E se for te dar uma função, abrace com alegria e agradeça a Deus. Obrigado, Senhor, por ter confiado em mim. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque ele me contou porque saiu da igreja. Porque algumas pessoas convenceram ele a sair da igreja. Então, por isso que a gente precisa ser vacinado. Eu estou contando um dos motivos. Por exemplo, a desconstrução da mensagem da Bíblia Sagrada. O pensamento progressista, ele quer desconstruir a mensagem da Bíblia Sagrada. E uma das formas, essa é uma das formas mais utilizadas por ele, não é? Os argumentos são, por exemplo, alguns exemplos de argumento. Esse texto foi escrito há muitos anos, não serve para nós hoje. Ou, essa mensagem antiga, eu ouço desde o tempo dos meus avós, tá certo? E eles não entendem o que o apóstolo Pedro, por exemplo, registrou em 2 Pedro, capítulo 3 e versículo de número 9. O apóstolo Pedro registrou o seguinte, ó, 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados, não é? Então, nós temos que ter cuidado quando alguém tentar desconstruir algumas verdades da Bíblia Sagrada para a gente, ou se não todas. Você imagina que eu li um livro uma vez que dizia que Jesus era tão íntimo de Maria Madalena que chegava a beijá-la nos próprios lábios por horas e horas. Esse é um ensinamento que se choca, não é? Se choca com as qualidades de Jesus e se choca com a santidade de Jesus. Né, irmãos? É uma tentativa de desconstruir o entendimento das pessoas em relação às Escrituras. A correta interpretação das Escrituras, ela não leva em conta, por exemplo, classe social, intelectualidade, recursos financeiros. Não é, irmãos? Ela leva em conta aquele que não aceita as suas desconstruções, as desconstruções quanto à originalidade da Bíblia Sagrada. Então, tome cuidado, porque um dos objetivos é desconstruir a mensagem bíblica. Segundo, é relativizar a sua mensagem. Então, a relativização é a tentativa de dizer que a mensagem pode ter diversas percepções, não é? Isso aconteceu no dia do profeta Isaías. E aí o profeta Isaías deixa registrado em Isaías capítulo 5, versículo 20, quando ele diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Então, na mensagem relativista, nada é pecado, tudo é relativo. Tá certo? Isso aqui é interessantíssimo. Mas a Bíblia Sagrada nos dá argumento para vencermos isso. Terceiro, tentam negar a autoridade da Bíblia Sagrada. Então, a negação da autoridade, ela vem no quesito prático, ou seja, não aceita o seu padrão e ditames, tais como a sociedade do Império Romano nos dias do apóstolo Paulo. Em Romanos 1,25 diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então, este tem sido também, irmãos, o padrão da sociedade onde nós vivemos, que também, não é, se sentem sábios, além de consentirem na prática do erro. Tá certo? O apóstolo Paulo diz: não façam, aliás, as pessoas dizem: não façam, mas condenam. É o pensamento deles, tá certo? É o pensamento das pessoas quanto à Bíblia Sagrada. Também resistem à mensagem da Bíblia Sagrada. Então, os tempos trabalhosos que o apóstolo Paulo falou
já chegou até nós, né, irmãos? E hoje em dia existe uma grande resistência em relação às Sagradas Escrituras. Como nos dias do apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também eles resistem à verdade, né? Sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. A irmã Luciene está participando aqui, dizendo: a Escrita condena suas atitudes, por isso eles querem mudá-la, não é? Isso é uma coisa interessante. E eu conheço até pessoas, irmã Luciene, que sabem que o que pratica é errado. E essa pessoa, ela diz assim: olhe, várias pessoas que vivem no meu meio, que vivem comigo nas práticas do mesmo pecado, elas sabem que estão erradas, mas elas insistem, tá certo, em tentar inverter a posição, dizer que a Bíblia que está errada e que elas estão certas, tá certo? Elas resistem à mensagem da Bíblia Sagrada, muitas vezes sabendo até que a Bíblia Sagrada é a verdade absoluta de Deus. Agora, algumas características da Bíblia que o progressismo tenta deturpar, né? Já mostrei para vocês aqui antes algumas questões que querem atrapalhar, que querem mudar. Agora eu quero mostrar mais uma coisa mais prática. Então, quando nós, nesse momento aqui, quando nós olhamos o pensamento progressista, nós conseguimos enxergar que sua maior inimiga do movimento progressista, como disse irmã Luciene, pelo fato de, na maioria das vezes, confrontar, não é, as suas atitudes, é a palavra de Deus. Porque a Bíblia é o livro superior a qualquer outro livro, e ela possui características que fazem dela um movimento estritamente singular. Então, essas características revestem a Bíblia de autoridade, não é? Tornando a Bíblia um modelo e padrão de consulta para todo mundo. E isso, não é, irmãos, não é aceito pela ala progressista moderna. Então, o que a Bíblia, não é? Por que a Bíblia incomoda tanto esse pensamento? Eu vou mostrar para vocês alguns motivos. Primeiro, porque ela é a inspiração de Deus. Então, a Bíblia alega ser um livro de Deus e ter uma mensagem com autoridade de Deus. Afinal, se quando nós queremos conhecer Deus, nós vamos consultar a Bíblia Sagrada, né, irmãos? A palavra grega aqui é theopneustos, que significa literalmente, né, soprada por Deus. A Bíblia é literalmente soprada por Deus. Então, a Bíblia não contém, nem se torna. A Bíblia é a palavra de Deus. Tá certo? Gessler, ele define a inspiração da seguinte forma. Ele diz assim: é a operação sobrenatural do Espírito Santo, né? A inspiração da Bíblia, ela é a operação sobrenatural do Espírito Santo, que, por intermédio de diferentes personalidades e estilos literários dos autores humanos escolhidos, investiu as palavras exatas dos livros originais das Escrituras Sagradas em separado ou no seu conjunto, né? Como a própria palavra de Deus, que é isenta de erro em tudo o que ensina, e é dessa forma a regra infalível e a autoridade final de fé e prática para todos os crentes. Então, as próprias Escrituras afirmam ser inspiradas no todo, tá certo? Ser inspirada no todo, em parte, em cada palavra e em cada letra. Então, aqui nós temos, a Bíblia incomoda tanto o pensamento, né? A irmã Luciene está aqui acrescentando que a Bíblia ela é atualizadíssima, ou atualíssima, como ela disse, e ela incomoda tanto esse pensamento, primeiro, porque ela é inspirada por Deus. Segundo, porque ela é a revelação divina aos homens. Então, a Bíblia é a revelação escrita de Deus ao homem.
porque através da Bíblia o Senhor se fez conhecido de forma especial. Então, o conhecimento que nós temos acerca de Deus é o que está preservado nas Bíblias, nas Sagradas Escrituras. E ele é posto à disposição da humanidade. Então, por isso, né, por meio da Bíblia Sagrada, é que nós conhecemos seus atributos, os atributos de Deus, tá certo? Comunicáveis e incomunicáveis, dentre tantas outras coisas que nós sabemos acerca do nosso Criador. Então, segundo o pastor Antônio Gilberto, pela Bíblia, Deus fala em linguagem humana, para que o homem possa entendê-lo, isto é, Deus, para fazer-se compreender, vestiu a Bíblia da nossa linguagem, bem como do nosso poder de pensar. Então, nesse contexto, a revelação é a ação de Deus pela qual ele dá a conhecer aos escritores da Bíblia coisas e fatos desconhecidos. E eles jamais poderiam saber nem descrever, senão por revelação divina. Isso aqui é interessante, não é, irmãos? Que a Bíblia se encaixa, a Bíblia é perfeita. Homens de diferentes culturas, classes sociais, de diferentes nacionalidades, eles são inspirados por Deus para escrever a Bíblia Sagrada e ela nada mais, nada menos do que se encaixa, né? A Bíblia se encaixa perfeitamente e nós acreditamos e cremos. Também a Bíblia incomoda tanto porque ela é inerrante, tá certo? Segundo o dicionário Aurélio, inerrância é aquela que não pode errar, que é infalível, não é? Que não é errante, aquela que é fixa. O pastor Claudionor de Andrade, ele define a inerrância bíblica teologicamente como a doutrina segundo a qual as escrituras não contêm qualquer erro, tá certo? Por serem a inspirada, infalível e completa palavra de Deus. Irmãos, tenha cuidado. Eu disse à minha igreja já algumas vezes que eu chamei uma vez um homem para pregar na nossa igreja e ele chegou e disse assim: eu vou logo dizer aos irmãos que eu não sou obrigado a acreditar em tudo que a Bíblia diz. Tá certo? Ele disse, eu não posso acreditar, eu não sou obrigado a acreditar em tudo que a Bíblia diz. Mas, irmão, a Bíblia é inerrante. Tá certo? Se ela é inerrante, ela não contém erro. E se ela não contém erro, a gente tem mais que se apegar com a Bíblia mesmo. Então, a palavra de Deus não pode mentir. Ela não pode passar ou ser destruída. A palavra de Deus permanecerá para sempre. Ela é a própria verdade. Tá certo? Então, essas atribuições mostram a gente claramente a questão da inerrância, não é, da Bíblia Sagrada, a inerrância das Sagradas Escrituras. Também os seus escritos possuem a infalibilidade divina. Então, segundo o pastor Claudionor de Andrade, infalibilidade é a doutrina de acordo com a qual a Bíblia é infalível em seus propósitos, promessas e profecias. Então, ela pode ser considerada infalível, por quê? Porque seus propósitos jamais falham. Suas promessas são rigorosamente observadas e suas profecias se cumprem de forma detalhada, exata e clara. O profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, ele diz assim: a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. O autor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a parte A, ela diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, não é? Então nós temos ali a palavra de Deus, nunca falha, irmãos, nunca falha. A palavra de Deus também advoga para si uma completude divina. Então, quando nós começamos a observar a Bíblia, nós afirmamos que a Bíblia é um livro completo e dizemos que ela contém tudo aquilo que Deus quis revelar à humanidade. Então, ela é completa no que diz respeito a seu propósito principal, tá certo? Que é revelar-nos a origem de todas as coisas, né? Como o pecado passou a fazer parte da história da humanidade, como o homem tornou-se destituído da glória de Deus, e apresentar à humanidade que o único meio do homem obter salvação
é por meio da fé em Cristo Jesus. Nunca esqueça essa verdade, porque sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus, tá certo? Inclusive não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, vamos aprender aqui como refutar o ensino progressista. Preste bem atenção. Como é que nós vamos refutar o ensino progressista? Primeiro, não é, irmão, reafirmando a autoridade da Bíblia Sagrada. Então, o ensino, refutando o ensino da progressista, a Bíblia Sagrada é indispensável, tá certo? Reafirmar, não é? Refutando os progressistas, é indispensável reafirmarmos a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da palavra de Deus, e validar o princípio, né, da reforma sola escritura, ou seja, somente a escritura, não é instituído ali da reforma protestante, que estabelece a Bíblia como a única, tá certo? A Bíblia estabelece a Bíblia como a única regra infalível e autoridade final de fé e prática. Não é? Que coisa bonita. Então, nessa direção, Martim Lutero, ele advertia sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto, não é, de pesada tradição romana da Idade Média. Armínio, ele alertava que a perfeição das Escrituras é solapada quando sua verdade é negada ou reinterpretada. Né, irmãos? Esse comentário é muito rico. Dessa maneira, a autoridade bíblica ela é ratificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou querer retirar alguma coisa das Sagradas Escrituras. Também nós devemos ensinar as doutrinas bíblicas, não é? Então, a grande comissão, ela confia à igreja, né? É confiada à igreja, ela consiste em fazer e ensinar discípulos. Diz assim, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Outras versões diz, portanto, ide e ensinai todas as nações. Então, a incumbência aqui cabe também a palavra discipular, por quê? Porque é responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as Sagradas Escrituras. Então, tanto formação quanto transformação de indivíduos. Aqui, indivíduos são gerados e são regerados também, que é a regeneração que nós tratamos na aula passada. Então, a atividade ela é essencial para instruir, expor e corrigir erros, tá certo? Então, essa atuação ela é primordial na transformação da velha natureza, também na construção do caráter cristão, e tudo isso resulta no genuíno crescimento de uma igreja que é espiritualmente saudável e doutrinariamente ela é o quê? Bíblica. Também nós devemos combater as ensinos progressistas enfatizando a santificação, tá certo? O processo sem o qual ninguém verá Deus, né, irmãos? Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, o verbo santificar, do grego, é hagiazo, que significa separar, purificar, consagrar. Então, o adjetivo santo é a tradução do vocábulo agios. Então, dessa maneira, né, irmãos, a santificação, ela é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e, ao mesmo tempo, consagrado a Deus. Então, é a continuação da obra
que foi iniciada na regeneração, quando fomos gerados novamente. Não é? Quando o saber recebe novidade de vida e se estende até o dia da glorificação do crente. Então, a ênfase está na obediência da palavra de Deus. Não é? Quer ser santo, não precisa ir para as ruas e desfigurar o rosto, como fazem os hipócritas da sinagoga. Não é, irmãos? Na verdade, a obediência à palavra de Deus, ela nos ensina a abandonar as concupiscências, não é? E numa vida de retidão moral, irmãos, em toda maneira de viver, certo? Em toda maneira de viver. E aí, vivenciando a influência do progressismo, para a gente terminar. Então, para a gente terminar aqui, o que é que nós temos agora? Como defender a nossa família das influências do progressismo? Então, a gente não pode evitar que nossa família sofra investidas. Quem é pai aqui já passou pela situação do seu filho chegar a determinado ponto da vida, a gente até já espera que isso aconteça. Que ele vá para, por exemplo, ele vá para a primeira escolinha da vida dele e ele volta de lá sofrendo palavrão, tá certo? Então, nós não podemos evitar que a nossa família sofra investida progressista, né? Mas nós devemos proteger a nossa família, né? das suas astutas ciladas, das astutas ciladas do progressismo. Então, como é que algumas dicas aqui de como nós conseguiremos proteger a nossa família. Vamos lá, são exercícios diários que os irmãos já conhecem. Primeiro, santificando o lar. Segundo, praticando o culto doméstico. Terceiro, mantendo uma vida de oração e jejum em família. Quarto, ensinando a palavra de Deus para as pessoas. Quinto, frequentando os cultos nos templos assiduamente, não é? E aprendendo as santas instruções da Bíblia Sagrada, conforme é pregado pelos pastores das igrejas, conforme é pregado e ensinado constantemente por pessoas que têm mais tempo de fé que a gente. Então, ensinando a palavra de Deus, frequentando os cultos e vigiando em todo o tempo, tá certo? E aí, para terminar, nós também devemos levar outros a conhecerem a verdade das Escrituras e dessa maneira nós estamos protegendo terminantemente contra os progressistas. Então, a igreja ela foi incumbida de evangelizar o mundo. São coisas assim, irmãos, que nós não precisamos que alguém diga que a gente faça. Nós já devemos saber que, como igreja, nós fomos incumbidos de evangelizar o mundo, a fim de trazer as pessoas das trevas para a luz. Então, é bom aqui dizer que a evangelização ela consiste na comunicação ao pecador a respeito da sua condição de escravo do pecado, da natureza e consequência dessa escravidão, do amor de Deus e sua providência, por intermédio de Jesus Cristo, não é, para a salvação da humanidade, e da chamada divina para uma decisão em Cristo Jesus, tá certo? Então, nós temos obrigação de cuidar também da nossa família. E aí, irmãos, seja sincero. Nós estamos diante de uma lição que rende muito. Eu estou tentando terminar os comentários em menos de 50 minutos para não ficar enfadonho para os irmãos. Mas essa é uma lição de 2 horas, irmãos. Isso aqui é uma lição de 2 horas. Tranquilamente. Tem muita coisa para desenvolver aqui o pensamento. Então, o que é que nós vimos hoje? Quando a irmã Luciene, que está ali conosco, participando do culto de doutrina e da escola bíblica dominical, quando a irmã Luciene, que é a nossa superintendente, perguntar, não é, as escrituras, o que a gente aprendeu, daí a gente vai dizer para ela assim, irmã Luciene, nós aprendemos que as escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias não é de repulsiva descaracterização da fé. Nós aprendemos que a heresia progressista, não é? Assim nós podemos chamar com toda tranquilidade. Então, essa heresia critica as escrituras,
ela promove o enfraquecimento da ortodoxia, não é? Instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, qual deve ser a postura de todos nós? Vamos lá, vamos revisar aqui, não é? Qual deve ser a postura de todos nós, como igreja? Igreja com I maiúsculo, ou seja, como aquela igreja que vai morar no céu. A igreja, a noiva do Cordeiro. A nossa postura não deve ser de inércia. A nossa postura deve ser uma postura de resistência, tá certo? À iniquidade. Então, nós devemos entender que a defesa da fé, ela ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia, elas são exercidas pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. E eu acrescentei aqui na conclusão, ó, que a igreja, nós não podemos esquecer que nós somos os guardiões das verdades sagradas, não é? E como tal, nós precisamos estar preparados como igreja, não é? Não apenas para defender, mas também para ensinar às pessoas o que Deus deseja realmente para todos nós. Não é, irmãos? Que lição abençoada, não é? Que lição, assim, que nos leva a refletir sobre várias coisas. Então, eu desejo aos irmãos uma excelente aula nesse domingo, na Escola Bíblica Dominical. Eu desejo aos irmãos que a aula seja uma bênção. Então, convide outros alunos, outros irmãos, amigos, não crentes, para participarem da Escola Dominical e tomarem conhecimento dessas verdades de maneira detalhada, porque isso aí é algo que a gente deve ensinar e ensinar e ter muito cuidado ao ensinar, muito esmero e muita dedicação. Não é, irmãos? Você que é professor, também programe sua aula dentro do tempo proposto. Se você tem 1 hora, como eu tenho, para ensinar, então prepare a sua aula para 1 hora. Se você tem 50 minutos, prepare para 50 minutos, para a sua aula ter introdução, desenvolvimento e conclusão, e seus alunos saírem satisfeitos da aula, tá certo? Deus abençoe, e se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui para a pré-aula da lição de número 4. Uma excelente aula a todos e a paz do Senhor Jesus!